Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de terça-feira nos traz o título Corrompidos pela Idolatria. Sabe, diante daquela situação, quando Moisés tinha dito para o próprio Arão e Ur que ficassem ali e esperassem, ele subiu ao monte e lá passou 40 dias. Aquele período, irmãos, era um período de espera, era um período de reflexão, era um período que eles deveriam ficar em contrição de coração e suplicar a misericórdia de Deus e pedisse para compreender a sua palavra, uma vez que eles ouviram os 10 mandamentos lá no Monte Sinai. Então, pouco tempo depois disso, até quando eles mesmos disseram, né, tudo que o Senhor falou nós iremos fazer. E aqui no capítulo 24 de Êxodo, verso 14, Moisés dá a ordem de que eles esperassem ele voltar. Olha só, o próprio texto de Êxodo, capítulo 24, e o verso 14, aqui diz assim: esperem aqui até voltarmos, disse Moisés aos líderes. Arão e Ur ficaram com vocês, ou melhor, ficarão com vocês. Quem tiver algum problema para resolver durante minha ausência poderá consultá-los. Mas ele falou: esperem aqui até que nós venhamos, ou nós retornaremos. Nós quem? Moisés e Josué. Moisés foi, Josué ficou abaixo, ele foi sozinho até lá. E lá ele conversou com Deus e passou ali 40 dias e 40 noites. Nesse tempo, era o período necessário para que o povo pudesse esperar, como eu falei para vocês, ficasse em contrição de coração e aguardasse de Deus as suas palavras. Moisés desce depois disso. E é Deus que chega para Moisés e fala assim: olha, desce, porque o teu povo, que tu tiraste do Egito, se corrompeu. É curioso isso aqui, porque se você for observar Êxodo 3, verso 7, Êxodo 3, verso 10, 5, verso 1, 6, 7, 7, verso 4, verso 16 também, capítulo 8, verso 1, verso 20, 9, 1 e 13 e 10, 3. Todos esses versos que eu disse para vocês aqui, Deus fala assim: olha, porque o meu povo, por diversas vezes, mas agora, por que Deus falou o teu povo que tu tiraste? Olha como é que começa o primeiro mandamento, ou a introdução dos mandamentos de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus disse que era ele que tinha tirado. Agora ele atribui a Moisés esse cargo, esse propósito. Mas nós sabemos que não foi Moisés que tirou o povo de Israel do Egito, foi o próprio Deus. Mas Deus falou como se demonstrasse uma desconsideração pelos atos perversos que eles estavam cometendo. Ou seja, o meu povo não faria tal coisa. O meu povo não tomaria tal decisão. O meu povo, à luz do que está em Salmos 40, verso 1, esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Eles deveriam pedir socorro a Deus enquanto estavam distantes. Deixou de ser povo de Deus, porque eles deixaram, ou seja, eles quiseram se esquecer de Deus. Porém, diante de tudo isso, você vai observar que o próprio capítulo 32, verso 7, Deus fala, teu povo. 32, verso 9, ele fala, este povo, o capítulo 32, verso 9, Deus chama de este povo, e no 32, 34, Deus fala o povo. Porém, em 32 e o verso 11 e 12, Moisés fala, este teu povo que tu tiraste. Moisés não atribuiu a ele aquele ofício que Deus tinha lhe dado como reconhecimento, como humildade. Ele disse, é o teu povo, Senhor. O povo está em uma condição perversa, mas este é o teu povo. Este é o povo que o Senhor tirou do Egito. E ele, então, nós falamos sobre isso ontem, né? A intercessão de Moisés, quando ele pede o perdão a Deus para com que ele absolvesse aquele povo. E aqui, no desenrolar da lição, nós vemos o seguinte: idolatria é algo extremamente perverso. É algo que faz perder a percepção de quem Deus é e quem nós somos. Hoje, nós podemos ver várias coisas que podem ser ídolos. Entre elas, a gente poderia aqui citar algumas delas que o autor aqui colocou na lição. Ele coloca assim, o que colocamos no lugar de Cristo pode ter diferentes formatos: orgulho, egocentrismo, dinheiro, poder, sexo, comida, televisão, drogas, álcool, pensamentos impuros, pornografia, prazeres, trabalho, esportes, famílias, títulos,
diplomas e assim por diante. Ele citou aqui 17. Sabe, deixa eu falar aqui um pouco para vocês sobre esse ponto. Eu conheço pessoas, irmãos, que são muito idólatras a time de futebol. Recentemente, eu estava ontem numa determinada loja fazendo um culto e eu vi um rapaz dizendo o seguinte: rapaz, o time X subiu de tal posição e eu estou muito feliz. Ele se jogou na piscina com carteira, com celular e disseram: fulano, tu estás com uma carteira aí, ele quer saber nada. O que importa é que meu time ganhou. Como assim? Sabe, eu vejo muitas pessoas que são tão dedicadas a amar certas coisas que eu não consigo ver Deus na vida dessas pessoas. Deus me perdoe se eu estiver julgando, mas é uma idolatria muito grande. E se nós fôssemos falar que essas causas, isso é exagero, eles vão dizer: não, que é isso, você que é muito radical, você é extremista. Mas pergunte a eles com que ele gasta mais tempo. Perguntem a eles com que as suas redes sociais mais têm sido colocado. Não é o cristianismo que ali aparece, não é sobre a volta de Cristo que ali fala, não é sobre o preparo cristão que devemos ter diante das tribulações que há de vir. E Satanás sabe, se ele conseguir roubar o tempo das pessoas e fizer com que elas gastem com qualquer coisa, ele será adorado quanto a isso. Então, devemos ter muito cuidado em relação a essas coisas. Eles perderam o senso da sua humanidade, perderam o respeito para com Deus, perderam a sua espiritualidade e, por fim, perderam a vida. E, de acordo com o próprio texto de Êxodo, é falado que morreram ali cerca de 3.000 pessoas. Então, peçamos a Deus o cuidado para que a nossa vida não se corrompa como os demais. Vamos orar? Querido Pai Celestial, ajuda-nos a sermos pessoas de moralidade e que vivem à luz da Tua vontade. Perdoa, Pai, nossos pecados e nos ajuda a gastar tempo contigo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.